Oi, gente, meu nome é Luciana Cardoso e hoje eu vim mostrar para vocês o livro que eu escolhi para o nosso trabalho. Então, gente, o livro que eu escolhi é esse aqui, O Poder da Esperança, Segredos do Bem-Estar Emocional. Vou contar um pouquinho para vocês dos autores, do que se trata o livro, o que o livro aborda, e eu espero que vocês gostem. Os autores do livro O Poder da Esperança é Júlio Mendoza e Michel Borges. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, pessoal, o primeiro autor que eu vou falar para vocês que escreveu esse livro é Júlio Mendoza. Ele é formado pela Universidade de Madrid em Psicologia. Ele é doutor em Psicologia Educacional pela Universidade de Andrews. Ele é casado, tem 2 filhos. Ele nasceu na Espanha. Ele mora atualmente nos Estados Unidos. E ele também escreveu livros e artigos sobre saúde emocional. O segundo autor do livro O Poder da Esperança é este homem aqui, Michelson Borges. Michelson Borges, ele é formado pela Universidade Federal de Santa Catarina em jornalismo. Ele é mestre em teologia pela Unasp. Ele é casado, tem 3 filhos. Atualmente ele é responsável pela revista Vida e Saúde. Ele escreveu livros sobre saúde, mídia e religião. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro em si, para a gente poder entender melhor do que a gente está falando, o que é esse livro aí. Então, gente, o livro O Poder da Esperança, ele é um livro bem breve, tá? Ele consiste só em 96 páginas. Uma pessoa experiente que já lê há bastante tempo consegue ler ele em 1 hora, nem isso. Ele é dividido em 10 capítulos. O que consiste nesses 10 capítulos? Então, no primeiro capítulo é sobre saúde, também é coisas da nossa cabeça. Então, saúde, pelo próprio título já diz, saúde também é coisa da nossa cabeça. Que logo mais eu vou comentar um pouco sobre isso. O capítulo 2, 3 e 4, ele foca em ansiedade, depressão e estresse. Ansiedade, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. E estresse, excesso de presente. Nos capítulos 5, 6 e 7, ele fala sobre traumas psíquicos, escravo dos vícios, sentimento de culpa. 3 assuntos polêmicos também que fazem parte da sociedade, não é mesmo? E os capítulos 8, 9 e 10 é O Monstro Dentro de Nós, Dicas do Fabricante, que logo mais eu vou explicar para vocês o que é isso. E o 10 é O Poder da Esperança. Então, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o livro em si, para a gente poder entender melhor do que se trata esse livro. Basicamente, o livro é sobre autoajuda, tá, gente? Basicamente, todo o livro é sobre autoajuda, abordando todos aqueles assuntos todos aqueles capítulos que eu falei antes, né? O livro, ele mostra que as doenças que a gente tem, a maioria das doenças, é causada pelo emocional. Aí entra no primeiro capítulo que saúde também é coisa da nossa cabeça, que eu tinha dito pra vocês que ia explicar sobre, né? Que eu achei muito interessante esse primeiro capítulo. Muitas doenças que nós temos hoje em dia, como gastrite crônica, problemas cardíacos, enxaquecas insuportáveis, é causada pelo emocional. A ansiedade, a depressão, são coisas assim, ó, que fazem a gente acarretar doenças. Daí, muitas pessoas, obviamente, procuram os profissionais da saúde, pensando que realmente é algo da saúde em si, do seu corpo. E muitas vezes está precisando de um psicólogo, porque é emocional. O livro, ele dá dicas de como prevenir ou tratar tais problemas, né? Ele dá dicas de como tu prevenir para você não ter aquele estresse, aquela ansiedade, aquela depressão, aquela coisa ruim e tudo mais, que é para você prevenir. E ele te ajuda a tratar, caso você já tenha, entendeu? Ajuda você a lidar com essa situação, mostrando o que você pode fazer para melhorar isso.
Basicamente, as dicas são bem simples, tá? É o que vai estar no livro, tá? Chega a ser meio bobo, assim, digamos, porque é muito simples, né? Simplesmente ali escrito e você pensa, nossa, eu já sabia disso. Mas realmente é isso aí. Eu não vou falar pra você, senão vai perder a graça, né, do livro. Mas as dicas são bem simples, bem básicas, nada muito ao extremo, assim. Uma coisa muito interessante do livro, ele frisa a prática de exercícios, a boa alimentação, a ingestão de água, principalmente. Então, assim, se você já tá naquele nível, é essencial que tu pratique exercício para descontar principalmente a tua raiva, se sente alguma mágoa, que tem um capítulo sobre se sentir culpado, né? Então, praticamente isso. E ainda falando sobre as dicas, ele deixa bem evidente que pensamentos positivos, o autocontrole e a respiração são essenciais. Eu disse pra vocês que são dicas bem bobinhas, sabe? Mas que se você colocar em prática isso, vai ajudar. Não vai solucionar o seu problema, mas vai te ajudar a lidar com isso, tá? O livro ele sempre recomenda a ajuda de um profissional de saúde, ou seja, um psicólogo. Então, você lendo o livro, você procurando uma ajuda psicológica, vai ficar tudo top. Como o livro ele é escrito por Michelson Borges, aparecem várias referências bíblicas, várias referências sobre Deus e religião. Tem várias passagens bíblicas, por exemplo, Salmos, né? E é bastante usado no texto, bastante mesmo. Agora eu vou fazer uma crítica sobre o livro, tá? Que eu acredito que seja a única coisa assim que eu não curti muito, né? Essa questão ainda que eu falei, que ele faz muita referência sobre Deus. Assim, ó, gente, pode ser uma opinião minha, mas essa questão de religião, questão sobre Deus, é uma coisa muito pessoal, vai de cada um, né? E eu acredito que uma pessoa que já tá num nível assim avançado emocionalmente, a última coisa que ela vai acreditar vai ser em Deus. Polêmico. Mas é verdade, gente. Uma pessoa, por exemplo, com depressão, ela vai pensar que Deus não existe. E vai ser a última coisa que ela vai procurar. Ela precisa de uma ajuda médica, né? Então, esse livro eu recomendo, né? Para pessoas que estão com o início desses problemas emocionais. Um familiar, um amigo que você vê que já tá começando a se estressar demais, com raiva demais, querendo brigar com todo mundo, ou pra baixo, enfim. De você presentear, de você indicar, de você comentar sobre. É muito bom. E para as pessoas também que não têm nada, se sentem bem consigo mesmas, é muito importante ler esse livro para elas continuar sendo assim, sabe? Muito importante também. Agora, as pessoas que já estão no nível mais avançado de depressão, estresse, ansiedade, sentimento de culpa, aquelas coisas todas que os capítulos falam, não vai adiantar muito. A pessoa nem vai ter interesse em ler o livro, ela vai deixar de lado. Então, esse livro eu recomendo mais para as pessoas de começo ou que não tem nenhum problema, né? Particularmente, eu não gostei muito do livro, tá? Porque, como eu tinha dito para vocês antes, ele não aborda todas as pessoas, ele não tem alcance a todas as pessoas. Uma pessoa que já tá com um problema bem grave, sério, não vai adiantar muito. Então, eu recomendo ele para quem tá com indício, para quem tem curiosidade de saber como é que é, entender mais. Ele tem várias histórias simulando fictícias de pessoas que tu vê assim, nossa, é meu pai escrito chegando em casa brabo, estressado e tudo mais, né? E eu queria fazer um comentário com vocês que eu escolhi esse livro porque foi por acaso, na verdade, né? Uma colega minha recentemente passou muito mal, ela teve uma convulsão lá no nosso trabalho por conta da depressão e ansiedade, sabe? E é algo muito sério.
o excesso do trabalho, o excesso de estresse, misturou tudo junto nela. Ela ficou 3 dias no hospital. Então, eu meio que quero fazer um apelo para as pessoas. Se tu se sente mal, se tu tem um buraco assim dentro de você, procura alguém. Não precisa procurar um médico. Procura um amigo, a sua mãe, o seu pai, ou até procura um médico, porque muitas vezes as pessoas que têm esses problemas não vão falar com a família. Então confie num psicólogo. Gente, psicólogo não é pra gente louca. É um amigo que vai guardar pra você os seus maiores segredos e vai te ajudar a lidar com isso. Ninguém tá salvo disso, ninguém. A vida que a gente vive hoje, realmente, ela acaba com a gente. É trabalho, é faculdade, é casa, filho, família. É muita coisa para um ser humano só se preocupar. E a maioria dos jovens, por exemplo, tem medo do fracasso, a ansiedade, o excesso de futuro, como tinha escrito ali no capítulo, né? Nós precisamos de ajuda. Cada um deveria ter um psicólogo. Isso é muito, muito grave. A minha colega, ela teve uma convulsão, gente. Por isso que no primeiro capítulo fala que saúde também é coisa da nossa cabeça. Se misturou, o médico tinha falado que foi confusões nervosas. Misturou tanta coisa na cabeça dela que a mulher teve uma convulsão. Então é mais um apelo mesmo. Eu acho que. Eu acredito em Deus, tá, gente? Não sou ateia nem nada. Eu acredito que Deus tenha feito eu ler esse livro e contar pra vocês. Daí eu ainda passei por essa situação no trabalho, tudo meio que se encaixou. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe qualquer coisa. E é isso.